Primeiro uma palavra agora sobre os Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros do Templo foram fundados ah, em 1118 e desapareceram em 1312. Eles foram fundados na sequência da Primeira Cruzada de 1096, com o propósito de proteger os cristãos que podiam voltar a fazer a peregrinação a Jerusalém após a sua conquista. Os seus membros faziam votos de pobreza, castidade, devoção e obediência, usavam os famosos mantos brancos com aquela cruz vermelha e o seu símbolo era um cavalo montado com dois cavaleiros. Como eles se estabeleceram originalmente no Monte do Templo, onde tinha existido o Templo de Salomão e atualmente onde existe a Mesquita de Al-Aqsa, eles passaram a ser designados como os pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Obviamente que o percurso dos Templários está associado ao sucesso das Cruzadas, ou seja, quando a Terra Santa foi perdida em 1291, os Templários, ao contrário das outras ordens religiosas militares, como os Hospitalários e os Teutónicos, que se viraram para outros objetivos, os Templários não tiveram essa capacidade, porque os Templários continuaram focados em reconquistar a Terra Santa. Isto levou a que eles começassem a ser mal vistos ou a ser vistos como os bodes expiatórios, vamos dizer assim, para a perda dos territórios cristãos do Oriente. Mas, para além disso, os templários eram uma ordem extremamente rica e durante vários anos, nomeadamente os reis de França, pediram dinheiro emprestado aos templários. O problema é que em 1307, o rei de França, o rei Filipe IV de França, que tinha uma dívida monstruosa aos templários, não tinha como pagar essa dívida. E os templários começaram a exigir o pagamento dessas dívidas. O que é que o rei Filipe VI, o quarto, perdão, resolveu fazer? Juntamente com o Papa, exigiu que fossem tomadas medidas contra os templários, porque os acusou de práticas estranhas, de não seguirem bem a fé cristã, de serem hereges, etc. E em 1307 o próprio rei Filipe deu ordem a que muitos dos templários em França fossem detidos, julgados e queimados publicamente. E isto aconteceu em outros territórios europeus, em que os monarcas, obviamente, que foram à caça das riquezas dos templários. Evidentemente, em 1312, o Papa Clemente acabou por dissolver a ordem e o desaparecimento da ordem deu depois, obviamente, lendas sobre eles que ainda hoje existem. No caso português, os templários desde muito cedo interagem com os governantes de Portugal, praticamente desde a fundação do país. Ainda no tempo de Dona Teresa, eles receberam o Castelo de Soura, aqui na região de Coimbra, e foram depois instrumentais nas guerras e no governo de Afonso Henriques. Data também deste período a refundação de Tomar, em 1160, embora desde 1147 toda a região de Tomar fosse dada aos templários como um feudo próprio por Afonso Henriques. Após a extinção da ordem portuguesa, que teve que ser extinta, o rei Dom Dinis conseguiu convencer o Papa a que fosse fundada uma ordem portuguesa, descendente da ordem dos templários, que é a Ordem de Cristo, que existiu entre 1319 até à sua secularização em 1789, na altura do Marquês de Pombal. Depois a ordem continuou ainda a existir durante a monarquia, foi extinta em 1910 com a República, mas foi restabelecida em 1917 como a Ordem Militar de Cristo, sendo o seu líder o Presidente da República Portuguesa e que é uma ordem honorífica que existe em Portugal. E não podemos esquecer que a Ordem de Cristo, como os seus antecessores, os Templários, foi fundamental para as descobertas portuguesas do século XV e XVI, porque grande parte da riqueza da Ordem de Cristo, que era a riqueza da Ordem do Templo em Portugal, mas também membros da Ordem de Cristo, cavaleiros da Ordem de Cristo, foram eles os comandantes navais que fizeram as primeiras expedições no século XV e no século XVI, e não podemos esquecer que o próprio infante Dom Henrique, além de Duque de Viseu, ele era administrador dos bens da Ordem
de Cristo. Ou seja, a Ordem de Cristo, tal e qual como os seus antecessores, os Templários, que já tinham sido fulcrais para o estabelecimento da independência de Portugal, seja pela influência que exerceram junto do Papa para o reconhecimento de Afonso Henriques, seja pelo apoio militar que prestaram nas guerras de Afonso Henriques e dos seus sucessores e na defesa do seu território, voltaram novamente a ser importantes no século XV e no XVI para a criação do Império Colonial português. Por isso, Portugal, de facto, é um daqueles Estados que deve muito à Ordem do Templo e dos seus sucessores, a Ordem de Cristo. Depois temos a Ordem Soberana Militar de Malta, oficialmente a Soberana Ordem Militar Hospitalar de São João de Jerusalém, de Rhodes e de Malta, que são os Cavaleiros Hospitalários. Os Cavaleiros Hospitalários já existiam antes dos Templários, porque em 1099 existia um hospital perto de Jerusalém que recebia peregrinos. Em 1099, aliás, perdão, em 1099 não, em 1120, 21, o segundo líder da ordem, um indivíduo chamado Raimundo de Puy, ao ver o que os templários tinham feito no sentido de se transformar em uma ordem militar, fez o mesmo para a ordem dos hospitalários. E transformou também a ordem dos hospitalários numa ordem religiosa ou militar. Evidentemente que, ao contrário dos templários, os hospitalários perceberam que depois da perda da Terra Santa, em 1290, eles tinham que continuar a ser úteis. E então o mestre dos hospitalários então decidiu conquistar a ilha de Rhodes, por isso é que aparece no título Soberana Ordem Militar Hospitalar de São João de Jerusalém, que foi a sua primeira sede, de Rhodes, que eles conquistaram depois da perda da Terra Santa, e que defenderam o território de Rhodes até cerca de 1520, quando foram expulsos da ilha pelos otomanos, e depois foram para Malta e defenderam e estiveram em Malta até à época de Napoleão, que foi Napoleão que os expulsou da ilha de Malta. Ou seja, os hospitalários conseguiram sobreviver porque perceberam que não podiam ficar presos ao conceito da defesa e da reconquista da Terra Santa como os templários, porque a mesma coisa os cavaleiros teutónicos, que eram os cavaleiros alemães, fizeram exatamente o mesmo, só que em vez de ficarem no Mediterrâneo, eles foram para o norte da Europa, para a região do Báltico, e fizeram lá as suas coisas. Entretanto, atualmente os hospitalários ainda existem, é uma ordem religiosa laica, católica, de natureza militar e cavalheiresca. Atualmente eles funcionam fundamentalmente no âmbito de dar assistência humanitária e auxiliar em questões humanitárias internacionais e têm o estatuto de observador permanente na Assembleia Geral das Nações Unidas desde 1994. E a Ordem de Malta é uma entidade soberana de direito internacional e mantém relações diplomáticas com vários países. Ou seja, apesar de não ter um território, é considerada uma entidade política de pleno direito pela comunidade internacional e tem passaportes próprios, e as casas ou os palácios que pertencem à Ordem de Malta são território soberano, independente. Obviamente que os hospitalários são relevantes como os templários na defesa da Terra Santa, depois na defesa da Ilha de Rhodes, depois na defesa de Malta várias vezes, mas nunca tiveram em Portugal a força ou a dimensão dos templários. Contudo, é engraçado ver que entre os séculos XVII e o século XVIII tenham havido vários mestres ou grão-mestres da Ordem já sediada em Malta, e alguns deles até muito importantes para a reconstrução ou para a construção dos monumentos que nós atualmente podemos apreciar se visitarmos a cidade de La Valeta, em Malta. Uma boa parte daqueles palácios foram construídos por um grão-mestre português, o que não deixa de ser uma daquelas ironias interessantes da história.
Agora falando das ordens ibéricas. A principal ordem ibérica foi a Ordem Militar de Santiago, que foi uma ordem militar religiosa castelhano-leonesa que foi criada por Afonso VIII de Castela e aprovada pelo Papa Alexandre em 1175. O Papa Alexandre, o mesmo da Bula, que deu a independência a Portugal. Obviamente que o objetivo desta ordem era lutar contra os muçulmanos e proteger os peregrinos no caminho de Santiago. A ordem foi fundada antes, em 1164, mas só foi reconhecida oficialmente em 1175. E houve Cavaleiros de Santiago em Portugal também. O problema é que a Ordem de Santiago portuguesa, o rei Dom Dinis, em 1288, pediu ao Papa Nicolau IV para que os Cavaleiros de Santiago portugueses passassem a ser uma ordem diferente da Ordem Castelhano-Leonesa. Mas o Papa disse que sim, ok, que os cavaleiros portugueses eram à parte, mas obrigava os cavaleiros portugueses a prestarem obediência ao mestre em Castela. Só em 1320 é que o Papa João XXII autorizou a separação definitiva entre o ramo português e o ramo castelhano da Ordem de Santiago. Obviamente que os Cavaleiros de Santiago começaram a atuar no território português logo desde o tempo de Afonso Henriques, mas só começaram a ter visibilidade na Reconquista a partir de Afonso II, mas principalmente durante o reinado de Sancho II, que depois falaremos. Tiveram como sede o Castelo de Palmela, depois o Castelo de Alcácer do Sal, que se tornou a sede da província portuguesa. E um dos mestres provinciais portugueses, Paio Pérez Correia, chegou a grão-mestre da Ordem em Euclides, mas foi um indivíduo que, antes de ser nomeado grão-mestre da Ordem Castelhana, ele próprio conquistou grande parte do Baixo Alentejo e do Algarve entre 1234 e 1242, juntamente com as tropas do rei, ou seja, as cidades de Mértola, Beja, Aljustrel, Almodóvar, Tavira, Castro Marim, Cacela ou Silves, foram territórios conquistados pelos Cavaleiros de Santiago e pelas tropas do rei Sancho II. E depois foi também com o apoio dos Cavaleiros de Santiago que em 1249 o rei Afonso III conseguiu conquistar Faro, Lolé, Albufeira e Algesur, que eram os últimos territórios que estavam em posse muçulmana, e terminando assim a reconquista portuguesa. Como podem ver, a Ordem Militar de Santiago, tal e qual como os Templários, foi fundamental para a reconquista portuguesa e foi uma ordem que foi muito agraciada com territórios em Portugal, tendo muitas terras no Alentejo, no Algarve, ficando com a missão de povoar e defender o território. E se formos hoje ainda ao Alentejo Sul, ao sul do Alentejo, ao Baixo Alentejo ou ao Algarve, nós ainda vamos ver muitas terras com um orágo de Santiago Maior ou que nos escudos das suas vilas, cidades, aparece a cruz espatária. Porquê? Porque são terras que foram povoadas e ficaram entregues durante muitos séculos ao cuidado dos cavaleiros de Santiago da Espada. Em 1551, o mestrado da Ordem de Santiago Portuguesa passou a ser desempenhado pelo rei e depois também com a República a Ordem foi extinta, mas depois renasceu e atualmente é a Ordem de Santiago da Espada, que é uma ordem honorífica em Portugal e que, novamente, o grão-mestre da ordem é o Presidente da República Portuguesa. Depois temos aqui uma ordem que é uma ordem portuguesa, mas que é uma ordem complicado de falar deles, que é a Ordem de Aviso, que basicamente é a milícia de Évora ou os Freiros de Évora. E foi uma ordem religiosa militar de cavaleiros portugueses que foi criada no século XII para defender a cidade de Évora dos mouros. Em 1789 foi secularizada, como as outras ordens foi extinta em 1910 e em 1917 foi refundada e é presidida pelo Presidente da República Portuguesa e é neste momento também uma das ordens honoríficas
com as quais o Presidente da República condecora alguém. Depois, há aqui um problema em relação à Ordem de Davis. É que há duas teorias para a fundação da Ordem. A primeira diz que esta Ordem de Cavaleiros apareceu em 1139, depois da Batalha de Ourique, quando um grupo de cavaleiros decidiu fazer uma ordem para ajudar Afonso Henriques na Reconquista. E supostamente Afonso Henriques deu-lhes um estatuto em 1162 na cidade de Coimbra, transformando esses confrades, vamos dizer, em frades regulares da Ordem de São Bento, aplicando as regras de Cista. Estes estatutos teriam sido assinados por um Petrus Prolis Regis par Francorum Magista, ou seja, Pedro Afonso, filho do rei, par de França, foi nomeado o primeiro grão-mestre desta nova milícia. Assim, a Ordem de Davis, como Ordem de São Bento, nasceu por vontade real. E esta foi a versão que existiu durante muitos séculos. Até que no século XIX, um investigador chamado o Cardeal Saraiva contestou esta história. E numa obra de 1884, ele diz que o documento de 1162, que supostamente falava da fundação da Ordem, é falso. Porque, diz ele, entre outros factos, um legado do Papa, ou seja, o abade de São João de Tarouca, João Cirita, é quem vai oficializar a Ordem em nome da Igreja, e não o Papa através de uma bula. É o primeiro ponto. Segundo, Pedro Afonso era meio-irmão do rei, e não filho do rei. E não pode ser par de França, porque nunca foi. Depois, dos 7 cavaleiros que supostamente assinaram este documento, 4 foram grão-mestres da Ordem de Davis, e Fernando Rodrigues Monteiro, que foi grão-mestre entre 1227 a 37, tal e qual como João Portariva, provavelmente em 1162 ainda não tinham nascido. Assim sendo, a Ordem não nasceu em 1139. Contudo, isto desmontou a imagem do nascimento da Ordem em 1139-62. Contudo, um outro investigador, chamado Rui Pinto de Azevedo, constatou que, de facto, em 1172-73, esta milícia não existia porque não foi contemplada na distribuição das terras conquistadas nos anos anteriores. E a primeira documentação que aparece uma referência a uma milícia de Évora é uma doação de 1176, em que aparece o nome de Gonçalo Viegas como mestre da Ordem. E o livro Velho de Linhagens, que é um documento de referência da nobreza portuguesa, também o dá como o primeiro grão-mestre da Ordem de Davis. Ora, em 1175, ele ainda era mordomo da infanta Dona Teresa de Portugal, futura condessa das Flandres. Ou seja, por esta teoria, a Ordem de Davis terá nascido entre o fim de 1175 e o princípio de 1176 como uma milícia para proteger a cidade de Évora dos mouros, visto que esta cidade tinha sido conquistada em 1166 por Geraldo Sem Pavor, que a entregou ao rei. Obviamente que nesta teoria não é claro se a Ordem nasceu por vontade do rei ou não. Tudo gira à volta da veracidade do documento de 1162. Assim, sendo este documento comprovadamente falso, então a Ordem de Davis nasceu entre 1175 a 76 e o primeiro grão-mestre foi Gonçalo Viegas, e a Ordem não nasce no campo de batalha de Ourique e não pode reclamar para si o título da Ordem mais antiga da Península Ibérica. Contudo, há um historiador que diz que, ok, o documento de 1162 é falso, mas não há nada que prove que antes de 1162 não possa de facto ter existido algum tipo de confraria
militar com o objetivo de fazer a reconquista. Simplesmente não temos documentos para provar esse facto. Mas isto para dizer que a Ordem de São Bento de Aviz nasceu entre 1175 a 1176 e não em 1162, como diziam as correntes historiográficas, praticamente até ao século XIX. Depois, qual era a milícia de Évora com a Ordem de Calatrava? O que nós sabemos é que, pela atuação de 1166, a nova milícia era beneditina. Ao contrário, os documentos do Papa que confirmam essas doações nunca se referem a um mestre ou a uma ordem portuguesa, mas sim aos bens da Ordem de Calatrava em Portugal. A única exceção é uma bula de 1201 de Inocêncio III, dirigida ao mestre e freiros da milícia eborense que professam a Ordem de Calatrava. Ou seja, esta é que aparentemente terá sido a realidade. Ou seja, a milícia de Évora foi obrigada pelo Papa, antes de 1187, a fazer parte da Ordem de Calatrava e a aplicar as suas regras. Talvez, não se sabe, com o objetivo de não multiplicar as ordens militares na Península Ibérica. Só depois da doação da cidade de Aviz, em 1211, pelo rei Afonso II, é que a dependência da Ordem de Calatrava aparece nos documentos portugueses, mas prudentemente. E em 1215, então, é que a ordem passa a ser designada por Ordem de Aviz e, por fim, em 1233, aparece também referenciada como Ordem Calatravense em Portugália. O que nós podemos dizer é que a milícia de Évora, ou a Ordem de Aviz, era aparentemente uma dependência de Calatrava ou estava na dependência de Calatrava e só mais tarde, com Dom João I, é que a ordem passa para a coroa. Ou seja, durante toda a sua existência como ordem militar, a Ordem de Aviz esteve sujeita às regras de Cister e esteve relacionada com a Ordem de Calatrava. Obviamente que a Ordem Portuguesa tinha completa autonomia económica, política e a gestão do seu património. Mas, todos os anos, tinha que vir um cavaleiro de Calatrava e um monge cisterciense para aplicar e para ver se a gestão do património estava a ser bem feita, e quando morria um mestre de Aviz, o novo mestre de Aviz tinha que ser confirmado pelo mestre em Calatrava ou então por um seu representante. Ou seja, esta dependência entre a Ordem de Aviz e Calatrava termina precisamente com Dom João I, que era mestre de Aviz, e quando se torna rei de Portugal, os bens da Ordem passam diretamente para a coroa. E referimos agora ainda mais 3 ordens, brevemente: a Ordem de Calatrava, a Ordem de Alcântara e a Ordem de Nossa Senhora de Montesa, que é uma ordem aragonesa, que foi também uma das ordens sucessoras dos Templários e que também foi muito importante na questão do Mediterrâneo Ocidental, porque a Ordem de Montesa tinha uma frota de guerra que habitualmente era usada pelos reis de Aragão para as suas campanhas militares no Mediterrâneo. E vamos terminar então esta parte com este organograma das várias ordens religiosas ou militares que existiram no seio da cristandade. Temos aqui a Ordem de São Tiago de Autopásquio, que foi criada em 1075. Temos a Ordem do Santo Sepulcro, criada em 1099. Temos a Ordem dos Hospitalários, criada em 1199. Os Templários, em 1119. A Ordem de São Lázaro, em 1123. A Ordem de Aviz, em 1128. A Ordem de Calatrava, em 1158. A Ordem de Santiago, em 1170. A Ordem de Alcântara, em 1177. Montjoy, em 1880, que é uma ordem aragonesa. Os Teutónicos, em 1190.
os Cavaleiros de São Tomás em 1191, a São Jorge da Alfama, que é uma ordem também aragonesa, em 1201, os Irmãos da Espada da Livónia em 202, a Ordem de Dobrin em 1216, a Ordem dos Cruzados da Estrela Vermelha em 1233, a Milícia de Jesus Cristo em 1233, a Ordem de Montesa em 1317, como podem ver aqui, que são os sucessores dos Templários valencianos, e a Ordem de Cristo em 1318, que são os sucessores dos Templários portugueses, e por fim a Ordem do Dragão da Roménia, criada em 1408. A Roménia da Hungria, ou seja, que representava os cavaleiros cristãos que combatiam nas províncias orientais da Europa contra os mouros, muçulmanos, turcos e outros, etc. E então vamos então dar por encerrado este vídeo. Provavelmente depois eu vou pedir ao Nuno para dividir este vídeo em dois ou três, mas provavelmente dois, que terá provavelmente cada um 1 hora cada. Um deles abordará o resto dos reinos ibéricos e depois um segundo vídeo será exclusivamente sobre o condado de Coimbra e o condado portucalense, e também esta última nota sobre as ordens religioso-militares da Península Ibérica. Espero então que continuem todos bem e espero reencontrar todos quando for possível, dada a situação que nós atualmente vivemos no nosso país, assim que possível, vamos dizer assim. Desejo que fiquem todos bem e que tenham gostado destas últimas duas sessões, em que finalizamos então o PowerPoint acerca dos vários reinos ibéricos e o contexto da Reconquista, e que falámos também aqui acerca do condado portucalense, do condado de Coimbra e das ordens religioso-militares, um pouco como eu tinha prometido, e num próximo vídeo então procurarei começar a falar então, como combinado, de algumas personagens ligadas à cidade de Coimbra e também das suas instituições, mas assim fica aqui todo este contexto feito, que eu penso que será útil não só para a compreensão da história de Coimbra, mas também para uma compreensão mais vasta do que foi o processo da reconquista cristã da Península Ibérica. Fiquem bem e até uma próxima.